tudo bem? Muito bem mesmo. Hoje é dia 18 de abril de 2018, quarta-feira de tempo bom na capital do trabalho, Dia Nacional do Livro, dia também de Monteiro Lobato. Eu gostaria de pedir apenas e tão somente um minuto. Quero dedicar esse programa de hoje, ponto de encontro, para dois grandes amigos, dois jornalistas aqui da região oeste, que partiram exatamente essa semana. Eu estou falando de Bruno Capuano e Cristiane Picão. Portanto, aí, os nossos grandes amigos, esse programa, no dia de hoje, para esses dois grandes amigos. Repito, Bruno Capuano e Cristiane Picão. Obrigado, amigos. Vida que segue, vamos lá. Vamos participar desse programa todo especial. Eu faço um convite através do Facebook. Você pode participar do nosso programa. O nosso entrevistado de hoje nasceu na cidade, lá do Vale do Paraíba, em Caçapava. Radialista, advogado, cantor e principalmente político. Mês de julho é o mês do seu aniversário. Ele, por duas vezes, ou melhor, foi prefeito por duas vezes, de 73 a 77 e de 89 a 93. Tentou por 3 vezes a candidatura à Prefeitura de São Paulo. Deputado federal e também deputado constituinte. Foi secretário estadual. Disputou também o governo do estado de São Paulo. No segundo turno, perdeu para o governador Mário Covas. Com 10 anos de idade, fazia pequenos serviços. Chegou em Osasco com 13 anos. Isso e o seu primeiro emprego, adivinha onde que foi? Exatamente na Cidade de Deus, no Bradesco. Tá aí, portanto, a história do nosso entrevistado de hoje. Muito boa tarde, Francisco Rossi. Boa tarde, Gurupi. É um prazer estar aqui na TV Osasco, com meu amigo Paulo Contim, com você, com o Nilson, com o Renato e outros jornalistas que parece que estão se encaminhando aqui para a TV. Né? Estão chegando. Ao nosso lado, Nilson, hoje nosso programa vai ser o seguinte. Nós vamos falar nacionalmente, depois da questão do Estado e, por último, da cidade de Osasco, com o nosso entrevistado. Então, com muito prazer, estamos recebendo o nosso grande amigo Nilson Martins. Boa tarde a todos, boa tarde ao grande e querido amigo Francisco Rossi, a você, Gurupi, a teu programa. Parabéns, o Ponto de Encontro, sua segunda semana já. Começou a semana passada, não foi? Exatamente. Certo, e estamos aí, vamos discutir nacional, estadual... E a questão municipal. Estamos aí. E nós já estamos recebendo, portanto, já temos oportunidade, a Damastor Inácio, daqui a pouco participando do nosso programa também, e o Renato Ferreira, daqui a pouco participando do nosso programa. Desde já, o nosso agradecimento. Rossi, ontem eu estive na Câmara Municipal de Osasco, quando eu falei da sua presença hoje no programa Ponto de Encontro, todo mundo ficou querendo saber, existe na cidade essa dúvida, quem será o candidato ou a candidata da família Rossi? É claro que essa resposta eu gostaria que você desse exatamente mais no final. Mas no restante, nacionalmente, como é que está a política nacional? Bom, no plano nacional, eu ainda estou na expectativa da definição dos candidatos e também no plano estadual, né? Eu não tenho ainda nomes que eu possa dizer eu vou votar nesse ou naquele. Estou aguardando porque o quadro está muito incerto, né? O quadro está muito incerto. A questão da prisão do Lula, exatamente no dia 7 de abril, muda de que maneira esse quadro político? Bom, o Lula, ele está enquadrado no ficha limpa, ele não pode ser candidato, a não ser que haja um entendimento do Supremo e quando se trata de Supremo, a gente nunca sabe o que vai acontecer ali. Então ele está inelegível pela lei da ficha limpa. Mas ele é um homem forte politicamente, ele vai ter uma influência muito grande nessa eleição e o candidato dele, que a gente também não sabe quem vai ser, com certeza vai ter uma votação expressiva e acho até que pela pulverização dos votos em todo o Brasil, é possível que o candidato que ele apoie
tenha uma chance grande de ir para o segundo turno. Nilson Martins. Ontem nós tivemos aí a aceitação do Supremo para o senador Aécio Neves se tornar réu. Agora eles vão para o pleno do plenário e vão julgar ele. Isso aí prejudica muito o partido PSDB. Já existem boatos aí que já está havendo uma mudança, que estaria uma mudança aí do Geraldo Alckmin, não mais sair candidato a presidente, sair candidato ao Senado, e o Dória seria candidato a presidente da República. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, eu acho que pode acontecer isso, sim, porque o Alckmin está perdendo para o Bolsonaro aqui no estado de São Paulo, né? E com esse quadro complicado aqui em São Paulo, com Márcio França do PSB, com o partido lançando um candidato a presidente, como é que fica o Márcio França? É uma situação muito complicada. Por outro lado, também o Dória já não inspira confiança no Alckmin, eu imagino, né? Porque ele tentou ser candidato à presidência da República e, de certa forma, batendo de frente com o próprio Alckmin. Então, eu não descarto, não, essa possibilidade do Alckmin ser candidato ao Senado. Acho que teria uma possibilidade enorme de se eleger, mas no plano nacional eu acho que é quase impossível ele conseguir administrar essa situação e chegar à presidência da República. Acho muito difícil. Ô Rossi, em 1989 nós tivemos uma quantidade imensa de candidatos disputando a presidência. Era o começo da redemocratização do nosso país. Fazendo uma busca bem rapidinho, Nilson, me ajuda aqui. Nós temos aí Rodrigo Maia, candidato, nós temos Joaquim Barbosa, Jair Bolsonaro, Marina, Alckmin, Guilherme Boulos, a Manuela, o Paulo Rabelo, o Flávio Rocha, o Álvaro Dias, o Henrique Meirelles, Valéria Monteiro, Ciro Gomes, temos também o Chico Buarque, não, Buarque, lá de Brasília. O Emael, nós temos também o Fernando Collor, João Amadeu, João Vicente, o Aldo Rabelo, Levi Fidelis e, quem sabe, o candidato do PT aqui. Esse número ainda todo... Ainda bem que a urna eletrônica, se fosse aquela de cédula, tinha que ser umas 3 cédulas, só para presidente aí. Com esse número todo, como o candidato que hoje busca exatamente o novo, daqui você tem poucos que estão entrando na política inicialmente, como encontrar um candidato novo neste momento? Eu não sei se essa questão do novo poderia ser encarado como um candidato que nunca ninguém viu, como na urna eletrônica, nas campanhas políticas. Às vezes pode surgir alguém com muita experiência. Eu acho que as pessoas que aí estão, veja, o Bolsonaro, por exemplo, pode aparentar ser um candidato novo, mas ele tem uma larga experiência no Legislativo, né? Já tem muito tempo lá no Legislativo. Então eu acho que é muito cedo ainda, o quadro está muito indefinido e com essa pulverização dos votos, eu repito, um candidato que tiver 15% está no segundo turno, ou pode estar no segundo turno. E eu acho que tem pouquíssimos candidatos que tenha esse potencial de votos, né? Com esse número incrível de candidatos, vai ser muito difícil alguém aparecer aí com 25%. Não existe isso. Quem teria chance de ir para o segundo turno tranquilamente seria o Lula, mas está inelegível, essa que é a verdade. E o candidato indicado por ele, Nilson? Faça a pergunta para você. Não faço ideia. Tem muita gente aí se arvorando. Tem aí o Haddad, que foi prefeito de São Paulo, que parece-me que tem um perfil assim palatável para o centro, né? Para aqueles que gostam de votar em candidatos do centro. Então eu acho que vai acabar sendo o Haddad candidato do PT. É achismo, né? O grande erro do Lula, como muitos políticos, nós tivemos um caso aqui em Osasco recentemente, que já foi embora, já faleceu, o Celso Giglio, é não preparar candidatos para dar continuidade no trabalho dele. Quer dizer, não gosta de ver sombra. O Lula fez o mesmo que foi feito aqui em Osasco, o Lula vem fazendo há muitos anos.
eu domino, eu decido e acabou. Não preparou ninguém. Só o nome dele, que ele se vangloriava, eu elegi um poste para presidente da República e elegi outro poste para prefeito de São Paulo, que eu acho uma tremenda ofensa com aquele que saiu candidato. Mas como no PT não existe ofensa por parte de Lula, eles aceitam qualquer coisa, até mexer com o homossexual lá no Rio Grande do Sul, da forma que ele fez, tudo é permitido para ele. Ele está agora numa enrascada, porque ele está preso, mal pode receber visita, não dá para fazer campanha na rua, tá certo? E o partido ainda fica esperando que ele decida se ele vai ser candidato ou não. Eu acho que uma decisão deveria ser tomada agora, sabe? O Lula já era, para mim já era, não vai ter mais condições. Mas eles aceitam, dizem amém e continuam. Quer dizer, eu acho que não vai dar em nada a candidatura do PT, qualquer um que o Lula indicar não vai dar em nada. Que a pressão popular em cima do Lula hoje é muito grande, tanto que 54% quer ver ele preso, o que quer dizer que sobra poucos votos para o Lula, se for ter mais candidatos, aquele candidato que o Lula vai apoiar. Então, eu acho que mesmo apoiando alguém, esse 54% é taxativo, não quer ele preso, não vai votar em candidato dele. Não sei, eu acho que vai ser realmente um grande fiasco do PT, um grande fiasco. Mas me permita, Nilson, você é um ótimo analista político, mas eu discordo um pouco disso que você está falando. Eu sou anti-PT, sou anti-Lula, jamais eu votaria no Lula ou no PT. Já votei, essa aqui é verdade. Eu achei que deveria se dar uma oportunidade, uma mudança, mas não mudou nada, piorou muito, né? Mas o Lula continua ainda muito forte junto a esse eleitorado mais humilde, especialmente lá no Nordeste. Então, um candidato que ele apoiar não vai ser de se estranhar se tiver 14%, 15%. E quem chegar a 15% pode estar no segundo turno, eu não tenho a menor dúvida, pode estar. Né? E aí é uma outra eleição, né? É uma outra eleição. O segundo turno é uma outra eleição. Daí nós estamos apresentando o programa Ponto de Encontro. Eu gostaria desde já fazer o convite através do Facebook ou pelo WhatsApp 981-420-208. Eu gostaria de mandar um abraço antes de pedir o intervalo comercial para o Sérgio Amato. Hoje, aniversário do Sérgio Amato. Querido Sérgio Amato, um abração, Sérgio. Grande abraço. Do ex-vereador, ontem, do Barbosa também, ex-vereador. Querido amigo de muitos anos. Pois é, então vamos fazer um pequeno intervalo comercial, Nilson. Daqui a pouco teremos a participação do nosso Renato Ferreira, Roberto Carlos e Adamastor Inácio aqui no nosso programa. E desde já, muito obrigado, Nilson, pela sua colaboração. Vamos ao intervalo. Un pueblo que no cuida a los abuelos y no los trata bien es un pueblo que no tiene futuro. Los ancianos tienen la sabiduría. A ellos se les ha confiado transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo. Tengamos presentes a nuestros ancianos para que, sostenidos por las familias e instituciones, colaboren con su sabiduría y experiencia a la educación de las nuevas generaciones. Estamos de volta com o programa Ponto de Encontro. Você pode participar pelo WhatsApp 981-420-208. Faça sua pergunta também pelo Facebook. Nós estamos recebendo o nosso convidado de hoje, ex-prefeito da cidade de Osasco, Francisco Rossi. Participando conosco agora, o nosso
querido Renato Ferreira, o nosso muito boa tarde. Desde já, muito obrigado pela sua participação. E já pode fazer a pergunta para o nosso convidado. Boa tarde, Gurupi, amigos da TV Osasco. Eu agradeço o convite de vir participar aqui da entrevista com o Rossi, né, ex-prefeito de Osasco, ex-deputado, como já foi apresentado. Você está num bloco agora mais nacional, como é que é? Regional? Nós dividimos o nacional, o estadual e agora, depois, exatamente o municipal. Você entrou exatamente no estadual. Estadual. Então, o estadual é interessante, né? Você já disse no início, aí, o Rossi foi candidato a governo de São Paulo em 94, né, Rossi? 94 e 98. E como eu sempre falo para você, aí, eu acho que se aquela eleição tivesse mais uns 2 dias aí, talvez você levaria aí em cima do Covas. É uns 15 dias, eu acho que não teria dado. Mas valeu. Eu não tenho nenhuma sensação de que sofri uma derrota. Foi uma vitória, foram quase 7 milhões de votos, enfrentei uma lenda da política nacional, né? E foi muito bom. Eu gostei da experiência. E eu acho que um dia, quem sabe, nós teremos aqui da região alguém que possa chegar ao governo do estado. Eu provei que dá, né? E nós temos gente aqui na região, o Rubens Furlan, lá em Barueri, é uma liderança hoje de repercussão estadual e tem a filha que é deputada federal, por sinal, eu vou apoiar a Bruna Furlan como candidata federal. E eu acho que Osasco e região pode sim um dia ter um governador do estado. E para essa eleição agora, tem os candidatos aí, o Alckmin, né, como já foi falado, a família Roça, aí, o partido, PR, não é isso? PR. Já está definido PR. com algum alinhamento aí? Foi feita uma pergunta ao início do programa e me pediram para dar resposta No bloco final, nacional. Né? No bloco municipal. Né? Municipal. Então, eu estou observando o que está acontecendo no plano municipal e, curiosamente, a partir de hoje, eu vou estar considerando uma situação que, conforme eu prometi ao Gurupi, eu vou estar falando no final do programa. Mas eu deixo claro que se um dia nós tivermos aí o Furlan como candidato a governador, eu acho que ele é o único hoje que tem potencial aqui na região para chegar ao governo do estado. Tem uma larga folha de serviços prestados a Barueri e a região, como deputado federal, foi deputado estadual, um homem de larga experiência, né? Está dando um show de administração lá em Barueri, contrastando com o que está acontecendo na cidade de Osasco. Então, eu estaria apoiando um dia o Furlan ao governo e, para deputado federal, eu vou estar apoiando a Bruna Furlan. Nós temos no governo do estado, o PSDB, há mais de 20 anos. O João Dória saindo, portanto, da Prefeitura de São Paulo para disputar o governo. Você acha que muda esse cenário? Qual partido, você está no PR, que teria condições, neste momento, de tirar o PSDB do governo estadual? Olha, nós temos 3 nomes que estão se destacando aí, já vista que nós tivemos aí a pesquisa do Datafolha na segunda-feira, né? E que mostrou claramente 3 candidatos com potencial para chegar, né, a ganhar a eleição, que é o governador, né, Márcio França, que tem a máquina, que tem um peso muito grande, o Scaff, né, que é o presidente da Fiesp, e o João Dória, que aparece em primeiro lugar, mas com uma rejeição altíssima na capital, né, pelo fato de ter renunciado com 15 meses, né, de governo. Então, eu acho que é um quadro totalmente indefinido, né? O Alckmin tendo que ter um jogo de cintura que não sei se ele tem para administrar essa situação de um Márcio França no PSB com um candidato à presidência da República, que quase que com toda certeza vai ser o Joaquim Barbosa, né? E o Dória que bateu de frente com ele, quando se arvorou em possível candidato à presidência da República. Eu acho que isso deu uma dividida muito grande no partido, né? Eu não sei se hoje o Dória teria essa confiança toda por parte do Alckmin, mas, sabe, em política tem que ter muito jogo de cintura
Não sei como é que vai ficar isso, mas eu acho que é uma eleição hoje totalmente indefinida. Totalmente. Renato Ferreira? Rossi, você acha qual a área hoje que mais prejudica ou que o candidato, por exemplo, tem que ter mais atenção? Seria saúde ou segurança pública em São Paulo? Ah, sem sombra de dúvida, a segurança pública, não só em São Paulo, mas no Brasil todo, né? A gente tem essa sensação de insegurança em qualquer lugar que você estiver no Brasil, é 24 horas em qualquer lugar que você esteja. Eu viajo muito pelo país, a situação é a mesma em qualquer lugar do país hoje, né? Infelizmente, é a segurança. Nós estamos recebendo o nosso convidado de hoje, ex-prefeito da cidade de Osasco, Francisco Rossi, pelo WhatsApp 981-420-208. Você participa do nosso programa, que daqui a pouco vamos falar um pouco exatamente do município de Osasco. Aproveitando, gostaria de mandar um abraço, que gente que está sempre acompanhando o programa, o Faustão e o Nível lá da Câmara Municipal de Osasco. E Até o Faustão? Até o Faustão da cidade de Osasco. E o pessoal da Sim Comércio, o Cláudio. Cláudio, muito obrigado pela parceria. Renato Ferreira, mais uma pergunta. Ô, Rossi, ainda falando em nível estadual, né? Acabamos de falar agora dos candidatos, o Dória e a rejeição. Você acha ainda que no interior ele possa continuar com esses números que a última pesquisa deu? E o França, ele tem feito, aí, o Márcio França, tem feito algumas mudanças aí que parece que as áreas atingidas não têm gostado muito, principalmente na área de segurança, que por decreto parece que está querendo tirar a Polícia Civil da milionária Secretaria da Segurança Pública, com 18 milhões de orçamento, e passando a Polícia Civil para a Secretaria da Justiça, que parece que tem 3 milhões de orçamento. Essas mudanças abruptas, assim, inclusive em nível político, poderá prejudicar o governo, apesar da máquina. Olha, o quadro está indefinido, porque a gente não pode deixar de lembrar também, a Folha de São Paulo é um detalhe, mas que pode ter um peso, né? Pode ter um peso na sucessão estadual. O Márcio França e o Bruno Covas, que assumiu a Prefeitura de São Paulo, ambos são maçons. Eu fico me perguntando se o Dória sabia isso, né? E eu não conheço em profundidade a maçonaria, eu respeito, eles têm um trabalho muito bacana, especialmente na área da saúde, né? Mas eles se chamam, se referem um ao outro lá como irmãos, né? Então eu fico me perguntando, né? Será que o Bruno Covas vai deixar de apoiar o irmão dele na maçonaria para apoiar o Dória, que já mostrou que ele não ficou bem nessa fotografia do Alckmin, né? O Alckmin se sente, ele não fala isso, mas é óbvio, né? Eu que estou na política há tantos anos, eu sinto que ele deva se sentir bem traído. Rossi, você não acha que dá o seguinte, ele trouxe um discurso dizendo que não era político. E foi o mais político exatamente quando deixou a prefeitura. Isso acaba prejudicando absolutamente ele? Olha, ele vai ter dificuldade, viu? Dificuldade por essa rejeição. A aprovação dele é muito pequena na capital. E não nos esqueçamos que o centro político do estado de São Paulo é a capital e a grande São Paulo. Eu me lembro que quando eu fui para o segundo turno, eu perdi a eleição em São Paulo, né? O Covas ganhou a eleição para o governo do estado por ter sido prefeito da cidade de São Paulo, e aquilo realmente garantiu a vitória dele, né? Eu ganhei, naquela época eram 36 municípios na Grande São Paulo, eu ganhei em 32 municípios. E perdi a eleição na capital e uns votinhos, o interior tem 1/3 do eleitorado e algumas cidades do interior o Covas ganhou por 1.200.000 votos, né? Então, eu acho que o Dória vai ter muita dificuldade para se manter em primeiro como ele está hoje. Né? E o partido, o PSDB, completamente rachado. Dividido, né? Muito dividido, não vai ser fácil. Nem para ele e muito menos para o Alckmin, né? Ô, Rossi, eu moro em São Paulo, quase na divisa com Osasco. Então, eu acho que a rejeição do Dória
vai ficar só mesmo na área dele ter desistido. Porque eu acho o seguinte, uma análise que eu faço aí, conversando com os paulistanos, é o seguinte, ele ganha na comparação com o governo deixado pelo Haddad, inclusive na zeladoria. A gente mora ali, próximo à Politécnica, Vida Politécnica, você conhece bem também. Então, antes era um problema a limpeza de praças na região, rios. Agora está sendo feito com mais atenção, entendeu? Na administração do Dória, seguido agora pelo Bruno Covas. Mas também os dois palanques. O Alckmin chegou aí falando, olha, eu vou ter 2 palanques em São Paulo, com o França e com o Dória. Mas isso pode dividir mais ainda também, não é isso? Com certeza. Aliás, o Alckmin queria lançar, tentou até trazer o Márcio França para o PSDB, para ele ser o candidato. E havia o convite também do Geraldo Alckmin ir para o PSB, você Exato. Então, as coisas estão bem, mas muito indefinidas, e nós temos que ficar olhando, não descartando a possibilidade, porque novidade por novidade, o Dória, eu acho que teria muito mais potencial para ser candidato à presidência da República do que o próprio Alckmin. E se cogita, sim, há muita gente que fala não dá ainda isso. Na possibilidade do Alckmin ser candidato ao Senado, né? Tá, e, portanto, nós estamos apresentando o programa Ponto de Encontro. Nós vamos fazer um intervalo, e desde já muito obrigado ao nosso querido Renato Ferreira pela sua participação. E no segundo bloco, nós vamos receber aqui, portanto, a Adamastor Inácio e mais o jornalista Roberto Carlos. Nós vamos falar, e Rossi, eu gostaria logo de imediato, quem será o candidato da família Rossi? Francisco Rossi ou Ana Paula? Depois de um pequeno intervalo. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. E voltamos com muito orgulho. Hoje nós estamos recebendo o ex-prefeito da cidade de Osasco, Francisco Rossi. E ao nosso lado, o nosso grande amigo Adamastor Inácio. Desde já, Adamastor, muito obrigado pela sua presença e uma boa tarde. E pode fazer a pergunta de imediato, porque a pergunta anterior era: quem será o candidato da família Rossi? Boa tarde. Olá, Gurupi. Olá, Rossi. Prazer em conhecê-lo, Rossi. Começou a carreira lá na nova difusora, na difusora Oeste, né? Verdade. Bom tempo. Gurupa, você também é velhinho na imprensa, hein, filho? Pelo amor de Deus. Também olha, lá estive na difusora também. Renato Ferreira, o Nilson Roberto Martins, esse pessoal, quando eu cheguei, já estava tudo lá, peixe. Olha, Rossi, você foi prefeito 2 vezes em Osasco. O que te marca quando você está andando pela cidade? Passa um filme, porque você pegou, por exemplo, eu conheci a Vila Menck, tinha meia dúzia de casas, hoje é uma cidade. O que passa na sua cabeça, passando assim pela cidade? Não, o que passa pela minha cabeça é que quando eu ando pela cidade, eu me sinto assim muito bem. Aquela coisa assim, com o dever cumprido, sabe?
não deu para fazer tudo aquilo que eu sonhava, mas é muito bom passar ali pelo viaduto metálico, né, que foi tão criticado, andar pela Autonomistas duplicada de ponta a ponta, o terminal lá da Vila Iara, escola especial, a mansão dos prefeitos que eu transformei numa E escola. o Ferrujão, que diziam que começava num lugar e terminava... O viaduto metálico, que chamavam de Ferrujão. Né? Não ia dar em nada. Realmente, os 400 quilômetros de buraco que nós abrimos em Osasco, na primeira gestão, para colocar a rede de água, né? 400 quilômetros. Então, sabe, é uma satisfação mesmo. Realmente, eu amo essa cidade, amo esse povo, porque tudo que eu tenho, eu devo ao povo de Osasco. Né? Tudo que eu consegui, né? Fui constituinte, pouco valorizado dentro do município, e pouco valorizado em qualquer outro lugar. Né? Os constituintes assinaram uma Constituição que já está aí, né? Há 30 88. anos, né? Então, eu acho que as pessoas reconhecem pouco o trabalho dos constituintes. Né? Ô Rossi, quando eu apresentei, eu falei que você nasceu no Vale do Paraíba, em Caçapava, depois você foi para Marília, depois chegou até a cidade de Osasco. É um coração dividido? É o que o Adamastor Inácio praticamente falou. Ou o seu coração é osasquense? É osasquense. Eu nasci por acaso em Caçapava, meu pai era bancário, foi abrir uma agência do governo do estado, né? E eu nasci em Caçapava. Tenho um carinho grande pela cidade. Quando eu fui candidato, eu estourei lá na cidade as 2 vezes que eu fui candidato a governador. Agudos também, ali a primeira professora, grupo escolar, ginásio. Então a gente tem um carinho grande, sou cidadão lá de Agudos, mas é Osasco. Osasco é a paixão da minha vida. Realmente eu conheci minha esposa Ana Maria aqui, tive os meus filhos aqui, os meus grandes amigos, né, aqueles mais chegados que irmãos, né, aqueles amigos bíblicos, né, todos aqui de Osasco, o respeito da população. Né? Eu posso ir a qualquer lugar aqui, eu sou muito bem recebido, coisa que nem todo político, né, consegue. Né? Posso contar uma coisa aqui, Gurupi, que pouca Pois gente não. sabe? Pouca gente sabe. Não existe registro do Rossi no esporte. Você não pega o Rossi jogando bola. Por Você quê? pega ele dando pontapé inicial. Diz que era ruim de bola. E andou jogando, parece que futebol de salão no Bradesco. Dizem. Mas que era muito ruim de bola, viu, Renato? Mas, em compensação, que pouca gente sabe, é que ele era campeão no braço de ferro. E fazia competições, que até que ele diga se é verdade ou se isso é boato, ele competia lá na Gazeta Esportiva, em São Paulo, até na canhota, na direita, era imbatível no braço de ferro. Rossi, isso é verdade ou é mentira? É verdade, é verdade. Na verdade, eu não jogava futebol de salão, que nem existia naquele tempo, né? Era embrionário. Eu jogava futebol de campo, mas sempre fui muito ruim, né? Mas eu sempre pratiquei esporte, eu tenho uma saúde espetacular, graças a Deus, como resultado daquela prática desportiva ainda hoje, né? Eu ando de bicicleta, eu nado, eu caminho bastante, mas eu disputei o campeonato de braço de ferro da Gazeta Esportiva, nem me lembro que ano, acho que 64, por aí, e fui vice-campeão. Do peso médio, né? Fui vice-campeão. Perdi lá para uma fera que foi o campeão. Eu não vou jogar água no chope, mas eu sei quem é o candidato, não posso cortar o Gurupi, porque eu tive a honra, anteontem, entrevistar a vice-prefeita de Osasco. Então, eu garanto a você que eu sei. Então Mas vamos responder aqui. agora. O Rossi, a sua esposa é vice-prefeita da cidade de Osasco. A sua filha é vereadora. Você, ex-prefeito da cidade de Osasco. A família Rossi há muito tempo na política. Qual o nome que deve constar, portanto, na urna a partir de outubro? Olha, até hoje de manhã, o nome que a gente tem trabalhado, a gente tem, que é a política hoje vocacionada, né? É Ana Paula, que até hoje de manhã seria, com toda certeza, a candidata a deputada estadual. Hoje de manhã eu fui lá conversar com ela, né?
sobre política, é claro. E ela falou que nesse quadro político que ela está vivenciando, né, como pré-candidata a deputada estadual, ela acha que essa divisão, esse número enorme de candidatos que o prefeito Rogério Lins está lançando, ela acha que a possibilidade dela, em cima de uma pesquisa que nós fizemos em dezembro, eu não sei a quantas anda a coisa hoje, mas eu acho que piorou, porque de lá para cá, se havia alguns pré-candidatos que se discutia que poderiam eventualmente ser candidatos apoiados pelo prefeito, né? Hoje piorou, porque surgiram outros candidatos, né, a deputada estadual. Ela acha que a possibilidade dela se eleger por não ser conhecida fora de Osasco é complicado, né? Porque contraria aquilo que a gente combinou com o prefeito e com a própria Renata Abreu. O que você né? combinou com o prefeito? Não, eu não combinei. Ela combinou e eu fui testemunha, né? Que ela seria candidata exclusiva do prefeito. E o prefeito alega hoje que houve um mal-entendido, que ele vai apoiar sim, mas que apoia qualquer candidato de Osasco que ame a cidade. É tudo um jogo de palavra, né? E eu até recomendo, quem quiser ser candidato estadual, corra lá, né? No gabinete lá do prefeito, porque ele está prometendo que vai apoiar, né? Mas isso divide muito o eleitorado e Osasco corre o risco, com mais de 600 mil eleitores, de não eleger nenhum candidato estadual, né? A análise que sempre é feita aqui, Adamastor Inácio, é a seguinte: você tem que ter uma boa votação em Osasco e buscar o restante fora. Nesse caso, Ana Paula, você teria mais força de buscar esse restante fora, Rossi? Então é isso, justamente isso. Eu disse, aí ela mesmo aventou, falou, pai, por que não sai você, candidato, que é conhecido em todo o estado, você só aparecendo na televisão, você vai ter voto em mais de 600 municípios, né? Então, a partir de hoje, eu estou considerando, não estou dizendo que eu vá ser, porque não é o meu projeto de vida. Eu considero o meu papel na política cumprido e me permita a falta de modéstia, e bem cumprido, né? Então, o meu projeto de vida não é esse. Mas eu entendo que nós temos uma responsabilidade grande nesse processo, porque ficou muito vinculado o apoio da família Rossi ao prefeito Rogério Lins. Eu não estou dizendo que as coisas não possam ser mudadas, né? Mas hoje o prefeito está um tanto quanto fora de sintonia, não só comigo, com a minha filha, mas com a própria população de Osasco. A avaliação, a pesquisa que nós fizemos em dezembro, mostrou que ele vai precisar mudar o rumo da administração dele, porque se houvesse hoje uma eleição para prefeito, ele não teria a menor chance de se eleger, né? Mas como ele está há pouco tempo aí como prefeito, 1 ano e 4 meses, ainda há tempo de mudar a direção. Mas, veja, embora as lideranças aí do PT desmintam e falam que eu é que mando na prefeitura, mas a grande verdade, sabe, não dá para tapar o sol com a peneira. A espinha dorsal da prefeitura de Osasco está na mão do PT, nada pessoal com o João Paulo, com quem eu tenho um bom relacionamento, nada pessoal com o Gelson, né? Mas a espinha dorsal da prefeitura hoje está na mão do PT, né? A minha esposa é vice totalmente desprestigiada. Eu não considero a minha esposa prestigiada pelo atual prefeito. A Ana Paula deixou a secretaria com a possibilidade de eventualmente ser candidata. Ela deixou a secretaria e voltou para a Câmara, que é, na minha opinião, onde ela deveria estar desde o primeiro dia. Porque eu recomendei a ela, filha, não faça isso de ir lá assumir a secretaria, porque vai pegar uma bomba, né? Mas ela é apaixonada por essa área da educação e eu sinto que ela saiu muito frustrada, né?
ela só pagou o ônus. O bônus, não houve bônus da passagem dela pela secretaria. Com toda a capacidade e competência dela, houve um desgaste, né, que respingou nela, respingou em mim. Então, eu estou muito triste com o prefeito, muito triste com tudo isso que está acontecendo na cidade. O fato de alguém dizer, não, você foi traído, eu acho que houve um descumprimento de palavra, não foi comigo, não foi com a minha filha, com a minha esposa, foi com a população da cidade. A comunidade cobra muito a todos nós, né? Escuta, vocês apoiaram e daí pedem as coisas, reivindicam as coisas e a gente fica sem saber o que dizer. Então, a partir de hoje, se a Ana Paula realmente não quiser ser candidata, eu não vou desconsiderar essa possibilidade de eu ser candidato, porque a pesquisa... A deputado estadual. Estadual. Não federal. Não, federal não... Ele esqueceu uma frase de efeito dele. Qual seria, Adamastor? O futuro a Deus pertence. Você ia entrevistar o Rossi sempre, quando ele seria candidato, no caso? Eu sou homem de uma palavra só. Não tem plano B, né, Rossi? Não tem plano B. Eu assumi um compromisso público, né, de apoio a uma pessoa que eu quero bem, né, que tem mostrado muita consideração por mim, que é o prefeito Rubens Furlan, e vou apoiar a filha dele para deputada federal. E se eventualmente, meu sonho seria ver essa dobrada, Ana Paula, Bruna Furlan, eu acho que as duas fariam o maior sucesso aqui na região, né? Ele vai apoiar, claro, o Furlan, também o Pitéria, aqui em Osasco, mas o nome que se destaca assim muito é o nome da Ana Paula, né? Rossi, então, o tempo está passando muito rápido. Tá. Graças a Deus, nós vamos ter que fazer mais um pequeno intervalo. Gostaria de agradecer a Eu só não vou perguntar dos 20 milhões que levaram da Câmara, porque eu ia perguntar, né? E o quadro, o Osasco, como que o Rossi vê, mas ainda estou pedindo para o povo pensar muito, cadê os 20 milhões que roubaram da Câmara de Osasco? Então já fica registrada essa pergunta para o quarto bloco e final, que nós vamos depois receber o Roberto Carlos, o jornalista também, para o último bloco. Um pequeno intervalo. En el mundo actual, muchos cristianos de diversas iglesias trabajan juntos al servicio de la humanidad necesitada, para la defensa de la vida humana y de su dignidad, de la creación y contra las injusticias. Este deseo de caminar juntos, de colaborar en el servicio y en la solidaridad con los más débiles y los que sufren, es un motivo de alegría para todos. Uní tu voz a la mía para pedir por todos los que contribuyan con la oración y la caridad fraterna a restablecer la plena comunión eclesial al servicio de los desafíos de la humanidad. Hoje recebendo o líder, ex-prefeito da cidade de Osasco, Francisco Rossi. Desde já o nosso muito agradecimento especial ao Nilson Martins, Renato Ferreira, Adamastor Inácio, ajudando nesta grande entrevista aqui com Francisco Rossi. E agora é a vez da gente receber com muito carinho o jornalista Roberto Carlos. O Adamastor já deixou uma pergunta no bloco anterior. Você disse que se ele chegou quente, você já tem com uma pimenta a mais. O nosso muito boa tarde e obrigado pela sua participação. Já pode fazer a pergunta direta para Francisco Rossi. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de participar do seu programa. Desejo muita sorte. Obrigado. Dinâmico, interativo e com convidados ilustres, pessoas que eu tenho muito apreço, muito carinho. E esse formato me faz lembrar o Checkmate, um programa de sabatina que
nós lançamos há 2 anos, cerca de 3 anos atrás, que também teve uma grande audiência, onde o convidado era colocado realmente numa fornalha. Mas como aqui for separado por blocos, a gente vai continuar, né, nesse formato inovador, interessante. Agradecer também ao Paulo Coutinho pelo convite, os programas sempre democráticos, né, muito importante para todos nós. Rossi, primeiramente, eu queria dizer que é um prazer estar ao seu lado. Obrigado. Ontem, lamentavelmente, nós perdemos uma grande jornalista, uma grande amiga, que foi a Cristiane Picão. Nós estávamos reunidos lá, entristeceu toda a nossa cidade. Muito triste. Queria mandar um grande beijo para as filhas da Cris. Né, assim, realmente, a gente não esperava. Foi um baque, muito grande, muita tristeza lá na rádio, o Capuano também, que passou pela rádio. Foi um momento muito triste para o jornalismo de Osasco ontem. Né? E os meus sentimentos a todos os familiares. Aproveitando que nós estamos falando de Osasco, Osasco é uma cidade que cresceu vertiginosamente nesses últimos anos, uma cidade hoje comparada aí a grandes estados, né? O 8º PIB, quer dizer, é uma cidade de muita responsabilidade, tem que ter um governo realmente com muito pulso. Você já teve a oportunidade de governar Osasco em uma situação completamente diferente da de agora, hoje a população cresceu. Nós temos um grande problema na cidade de Osasco hoje, que é a questão habitacional, um problema crônico e tem que ter uma fiscalização constante. Como é que você avalia hoje a condição dessas pessoas ainda que vivem numa situação muito complicada na Zona Norte, na Zona Sul? As pessoas às vezes pensam, Grupo, que é só na Zona Norte, mas na Zona Sul também. Então cresceu muito esse problema. Como resolver o problema da habitação na cidade de Osasco? Vontade política. Quando você tem vontade política, você vai para cima do problema e a solução aparece, como eu fiz no Buraco Quente, como eu fiz na Zona Norte, lá no Rochidale, lá no Munhoz. Né? Eu assentei 3.000 famílias, 15.000 pessoas aproximadamente. Né? 1.800 lá na Vila da Justiça, lá no Conceição, na região do Conceição, e 1.200 famílias aqui na região aqui do Canaã. Então você tem que ter vontade política. Eu vejo, por exemplo, uma invasão aqui no Jaguaribe, sabe? Estão esperando o quê para resolver, sabe? 1 ano e 3 meses, 4 meses praticamente já se passou, e nós não vimos nenhuma ação ali para resolver aquele problema que, por enquanto, está muito fácil para resolver. São, sei lá, talvez, exageradamente, umas 500 famílias, né? Daria para resolver de uma maneira extraordinária. Eu me propus, inclusive, ajudar o prefeito no começo do governo dele. Ele não mostrou o menor interesse. Nós entramos no apoio ao prefeito sem nenhum interesse em busca de poder. Na idade que eu e minha mulher estamos, nós queremos o bem da cidade, ver essa população sorrindo, contente, feliz. Né? Não era esse, quando o prefeito foi preso, né? Eu e minha esposa, a gente dobrava o joelho, orava, pedindo, né? Pedindo a Deus que desse a liberdade ao prefeito para tomar posse, né? 48 horas antes ele foi solto, tomou posse, e a gente ficou feliz. E de repente a gente viu, ainda tive que conviver com boato, que a gente estava puxando o tapete dele, essas coisas próprias de um time fofoqueiro, um time assim, que só pensa em olhar no próprio umbigo. Tem que olhar para a população, tem que olhar para a cidade. E eu não estou percebendo que isso esteja acontecendo lá no âmbito da prefeitura. Você é consultado, Rossi, nessas grandes decisões? Em nenhum momento eu fui consultado desde a posse do prefeito. Eu fui o primeiro a ser descartado. Eu jamais iria aceitar ser secretário municipal, porque eu tenho a minha vida, tenho a Rádio Nova Difusora. Hoje eu tinha 2 objetivos, né? Que é a implantação da FM, da Nova Difusora, e a Ana Paula como deputada estadual, né? Nenhum outro objetivo político. Agora, eu esperava que eu fosse consultado, especialmente nessa área habitacional, que o Maluf, quando tomou posse na prefeitura, copiou o projeto Singapura, foi uma cópia do que nós fizemos lá
na Zona Norte, em Osasco. No Munhoz Júnior? É, no Munhoz. Então, a gente tem experiência. Eu vejo coisas simples que poderiam ser feitas em Osasco e não vejo acontecer nada, sabe? Daqui a pouco você não vai mais conseguir andar em Osasco em determinados horários, a coisa está horrível. Você quer estacionar, não tem zona azul. Coisas simples que não acontecem aqui na cidade. Existe a possibilidade de chegar num diálogo mais contundente? A gente percebe na sua fala que há um desgaste em decorrência de vários fatores que o senhor acabou de citar. Como a sua esposa é vice e ela tem que acompanhar o prefeito, ela tem um mandato, existe a possibilidade de entrar numa liga, de vocês conseguirem caminhar junto? Porque agora parece que a gente observa de longe, parece que não tem essa liga. Né? Não, pensando na cidade, eu não descarto a possibilidade. Eu me dou bem com o prefeito, ele me cumprimenta nos eventos, quando a gente se encontra, certo? Não há uma, digamos assim, uma inimizade. O que há é uma mágoa da gente ver a cidade nesse estado e você não vê nenhuma ação concreta para que mude o sistema viário, você não vê uma obra de expressão, né, sendo feita aqui na cidade. E sem falar de algumas coisas que foram prometidas, né? Está lá o prédio da nova prefeitura, ele anunciou no dia 19 de fevereiro que iria, na semana que vem, iria recomeçar a construção. Está do mesmo jeito, sabe? O fórum aqui não é obra da prefeitura, mas olha, se eu fosse o prefeito, eu garanto que aqui essa pouca vergonha não estaria desse jeito, sabe? Ou o Estado faz o que tem que fazer, ou eu até toparia assumir a obra e terminar. Osasco merece um fórum melhor, sabe? A cidade não está acontecendo nada no sistema viário, na área habitacional. A saúde, então, nem se fale, sabe? Então, não há unidade de comando. Você vê as secretarias com o secretário, que é o secretário municipal, e o secretário adjunto, que às vezes é contra o secretário. Um secretário que é nomeado e não tem liberdade para nomear a própria secretária. Isso não funciona nem aqui, em nenhum lugar do mundo. Você citou a questão do secretário adjunto, que todo mundo fala que praticamente tem o secretário, que é independente, porém o secretário adjunto nada mais é do que um assessor do prefeito. É isso que você está querendo explicar? É mais ou menos isso. São pessoas de confiança do prefeito e fica aquele confronto, aquele embate. Isso é terrível. O prefeito assumiu um compromisso comigo, né, de implantar 19, que é o número do partido dele, 19 regionais. Eu não me lembro se eu tinha 20 ou 21 regionais. Sabe, não aconteceu nada. E a cidade, com as regionais, a coisa funciona melhor, sabe? Os problemas são resolvidos com mais facilidade. A pessoa está ali, você pode conciliar, formar uma maioria na Câmara Municipal, compartilhando o exercício do poder. Coloca lá o vereador lá de tal bairro, indique lá uma pessoa competente para ser o regional daquela região. É assim que eu governei no meu segundo mandato e o que eu fiz aqui na cidade quase me levou ao governo do Estado. Eu só perdi porque não tinha dinheiro e não tive um pouquinho mais de tempo para ganhar a eleição. E pelo tamanho que a cidade de Osasco representa hoje, uma cidade enorme, necessitaria de como se fosse uma subprefeitura, né? Espalhado, evidentemente, em pontos estratégicos. A subprefeitura é um negócio assim que, a rigor, nunca funcionou aqui na cidade, sabe? São as regionais, porque a subprefeitura quase que subentende que é um prefeito ali naquela região. Não é nada disso. As regionais têm lá um diretor da regional que resolve os problemas, vai resolver. O pessoal vai direto ali, anda pouco, não precisa pegar nem ônibus para fazer os pedidos. Então tem uma visão mais abrangente do que está acontecendo na cidade. O prefeito não tem essa possibilidade, centralizando o governo do jeito que o atual prefeito está centralizando. Agora uma pergunta recente que nós acompanhamos agora na Câmara Municipal. Pela segunda vez, as contas do ex-prefeito Jorge Lapas foram rejeitadas pela Câmara Municipal. Como é que o senhor avalia esse consentimento da Câmara? Olha, eu acho uma vergonha, sabe, essa situação de Câmara Municipal poder ou não deixar a pessoa elegível ou não elegível, sabe?
Isso tem que mudar, isso é vergonhoso, porque você vê lá vereadores que foram eleitos, só conseguiram se eleger com o apoio do prefeito anterior, né? E de repente está votando contra as contas do prefeito. Isso tem que mudar, isso é vergonhoso, sabe? Tem que fazer alguma coisa para que isso não aconteça. O Tribunal de Contas é um órgão opinativo, não é um órgão colegiado, sabe? E às vezes também tem muita ingerência política lá dentro do tribunal. Se eu fosse um governador de estado, eu acabaria com o Tribunal de Contas. A própria Justiça Comum pode avaliar as contas dos prefeitos, cria um mecanismo, porque esses tribunais de contas, eu fico me perguntando o que isso refresca em termos de administração. Absolutamente nada. É só uma despesa. Isso custa uma fábula para o governo do estado. Então, eu sou contra esses tribunais de conta, porque a ingerência política e a opinião do Tribunal de Contas acaba influenciando as câmaras municipais, que têm esse poder horroroso de tornar inelegível ou elegível esse ou aquele prefeito. Eu acho que, eu lamento, porque às vezes um erro formal, faltou assinatura, faltou alguma coisa e de repente o prefeito está inelegível, que é o caso do Lapas, ficou inelegível para disputar a eleição para deputado federal. Seria muito justo que ele disputasse essa eleição. O Rossi, o tempo está correndo muito. Que pena. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que eu vou deixar exatamente, eu até pedir para o Cícero me ajudar. Quando eu te apresentei, eu falei que radialista, advogado, político e também falei cantor. E muita gente pergunta quando você fala, você ainda é cantor? Parou ou não? Não, eu ainda continuo sendo um homem que faz política. E eu quero ganhar voto para os meus candidatos. E se eu cantar, é capaz de eu perder esses votos, né? Mas então, eu já cantei, já gostei e tal, mas hoje Segura na mão de Deus, que é? Marcou, né? Muita gente até pensa que é de minha autoria, mas é uma música americana que eu gravei e estourou no Brasil todo, né? Então, estamos quase chegando ao final do programa. Gostaria de agradecer ao Roberto Carlos pela sua participação. Muito obrigado, Roberto Carlos. Eu que agradeço a oportunidade. Eu quero agradecer a todos os colegas que estão aqui nos acompanhando, ao Nilson, ao Renato, ao Adamastor e ao Paulo, que está aqui também, e ao Rossi, pelas sempre respostas contundentes, afirmativas, o que esclarece ainda mais a cabeça dos nossos internautas telespectadores. Então, Roberto Carlos já falou, mas eu quero repetir, reforçar. Nilson, muito obrigado pela sua presença. Adamastor Inácio, Renato Vieira, de coração, muito obrigado mesmo. E o Rossi, estamos chegando ao final, o nosso muito obrigado. Obrigado, grupo. Eu que agradeço, foi muito bom, gostei demais de participar aqui do seu programa. Muito boa sorte, esses jornalistas antenados com tudo que acontece aqui na cidade e na região, né? Foi muito importante, o Roberto Carlos, né? O Renato Ferreira, o Nilson, o Adamastor Inácio, são pessoas assim que fizeram a história do jornalismo e continuam fazendo aqui na cidade. E nós colocamos um ponto final na edição de hoje do nosso programa Ponto de Encontro. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, e muito obrigado pela sua participação.